Mas, apesar de tantos avanços, às vezes a gente peca como Estado. E nesse caso, o Estado pecou com a Tamílis Santos, a dona de casa, que tem um diagnóstico de câncer e foi torturada pelo ex-companheiro na frente do filho de apenas 5 anos de idade. O caso ocorreu em março deste ano. O agressor fingiu que estava levando o alimento para os filhos para conseguir entrar na casa. Ela ficou com diversos hematomas no rosto e isso a gente nem comenta a questão psicológica. Precisou se mudar, fizemos campanha aqui, mostramos que o agressor, na ocasião, descumpriu a medida protetiva antes da agressão mais grave. Ele descumpriu, ela denunciou, ele descumpriu mais uma vez até acontecer o pior. O suspeito está preso, um novo julgamento está previsto para ocorrer mês que vem. A Tamílis clama por justiça. Lucas Moura esteve com ela, conversou e a gente vai conferir agora. Quase 5 meses depois de tudo que sofreu, quase 5 meses também depois que o seu ex-companheiro foi preso, pela primeira vez, Tamílis, que está aqui comigo, abre a porta da sua casa para a nossa equipe de reportagem para poder falar sobre esse assunto. Será também a primeira vez que ela vai falar sobre como reagiu à prisão dele, que importância tem ele estar preso e como é que está a vida dela depois de tudo isso. Tamílis, primeiro quero te agradecer por estar aqui conosco, por ter aberto a porta da sua casa para conversar com a gente e atualizar toda essa história. Tamílis, a última declaração que você deu, na sua última entrevista, ele ainda estava solto e você cobrava justiça. Como o caso ainda não está resolvido, eu imagino que o sentimento seu ainda é de cobrança de justiça, né? Mas eu queria voltar um pouco lá atrás para entender que importância teve a prisão dele. Ele se apresenta, o mandado de prisão dele foi expedido, ele se apresenta na delegacia com um advogado e ele foi preso, está preso desde então. Que importância tem isso para você? Por favor, me conte. Veja só, para mim a importância é de segurança, de tentar recomeçar a minha vida, de conseguir sair numa padaria, num mercadinho, em uma escola, levar um filho meu, ter a condição de sair sem medo e de dormir, que a pior parte é a questão de dormir. Mesmo eu na mesma nova moradia, eu ainda me sinto insegura, muito insegura, mas quando eu tenho consciência, eu sei que ele está preso. E assim, a advogada está sempre me informando. Já virou assim, acho que uma paranoia, mas ela diz, tenha calma, ele está preso. Mas assim, mesmo ele preso, eu fico com aquele receio e estou pedindo justiça, assim, porque não foi ainda, não teve audiência, está marcado agora em setembro, né? Mas não teve nada, não foi ouvido ainda. Ele, não sei se ele foi ouvido também, mas não teve audiência nenhuma, então vai ser em setembro. Então, em setembro eu vou ter uma certeza se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser incriminado pelo crime que ele cometeu comigo, né? Então, ainda tem insegurança, sim. Por mais que tenha demorado, que ainda passou, eu percorri durante dias e dias lá na DGV, na delegacia, pedindo a quebra da medida dele, que ele tinha quebrado a medida, e eles não tinham me socorrido, e aconteceu o que aconteceu. E ainda mesmo dias depois de ter acontecido, eu fiquei amedrontada. Como a TV Atalaia sabe que eu não estava na minha casa, eu não estava em condições nenhuma. Infelizmente, tive que falar para pedir socorro, para sair, expedir um mandado de prisão para ele. E quando saiu, ele mesmo se entregou. Então, a prisão dele só é um alívio. Mas, assim, eu espero que tenha justiça. Porque tem meus filhos. Tem o trauma, que não é fácil, vai fazer 5 meses já, mas não é fácil, nem para mim, nem para meus filhos, porque eles sentem. Eu quase não saio, quando eu vou na igreja, já vou de Uber. Fica, de toda forma, acaba ficando o trauma. Fica porque eu troco o dia pela noite, eu não durmo. Quem me conhece, que pode estar vendo essa reportagem, sabe que eu converso, pessoas que eu converso, e sabe que muitas vezes eu mando mensagem de madrugada, eu não durmo. Nem com o remédio que a psicóloga passou para mim, eu não consigo dormir. E quando eu vou dormir é 4 horas da manhã. E quando eu durmo, eu sinto a sensação que eu estou sendo sufocada. Então eu não consigo dormir ainda. Saiu sim as manchas do meu rosto, mas dentro de mim não saiu. Nem dos meus filhos,
que é o pior, para mim ainda é o pior. Que eles perguntam, eles querem saber, às vezes eles veem qualquer coisa, eu não quero que ele assista um jornal, às vezes eu tiro. Eu gosto muito de assistir o Cidade Alerta à noite, mas eu parei de assistir mais. Às vezes eu olho só no link no Instagram. Por quê? Por causa dos meninos que eles perguntam direto. Ele tá preso? Ele tá morto? Isso. Será que ele vai vir voltar, fazer alguma coisa? E ainda tem essa situação, porque você tem 2 filhos com ele, os 2 filhos moram com você e acabam te perguntando pelo pai. É até natural para uma criança fazer esse tipo de questionamento. Pergunta, aí vem. Eles sofreram muito no início, não queria saber de forma nenhuma. Só que o de 5 anos foi o que até que viu tudo. Ele passou uns 2 meses bem ruim, tinha febre, ele acordava de madrugada, chorando. Ele começou a perguntar se ele ia voltar, que eu não abrisse a porta. Se chegasse alguém, ele queria saber quem era a pessoa, se era amigo dele, se não era amigo dele. Ele tinha, e agora melhorou mais. Mas, ao mesmo tempo, eles não gostam de sair. Eles não gostam de sair. E tem medo quando eu saio. Quando eu saio só, quando eu vou para um médico em algum lugar, eles sempre perguntam. Não podem ver eu chorando. Se eu chorar, eles já ficam amedrontados. Se pergunta se ele fez alguma coisa comigo. Não tem noção de tudo, né? Que ele tá preso, não tem noção. Então, não é fácil. Mas, assim, o que eu digo a prisão dele foi para mim, um alívio. Né? Os traumas não saem, vai ser aos poucos, eu sei. Eu tento fazer tudo para esquecer, vou assistir televisão, uma coisa a outra. Estou me apegando mais a Deus, entendeu? Estou me apegando mais ainda a Deus, porque se não for Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Quando aconteceu tudo, depois de um mês, veio a sensação de morte, a sensação de vontade de não querer viver, a tristeza, a mágoa, entendeu? A decepção de não querer viver. Eu passei por isso. Poucas pessoas sabem o que eu passei. Só eu sei o que eu passo aqui dentro da minha casa. E fora outras coisas, meu problema de saúde. Eu tento ser forte para meus filhos, porque eu não posso trabalhar. Eu não posso trabalhar. Então, como é que eu vou ter uma vida normal? Além de tudo, não tenho pensão dele. Ninguém na família dele me ajuda. Tenho 2 filhos. Criança não quer saber, não, se você tem comida ou não, eles querem comer. Eu sei quando não tem, mas eles não entendem. Não tá fácil, minha vida não tá fácil. Então, Elisa, a gente percebe que, de fato, você tem se esforçado para se recuperar aos poucos, mas a situação continua não sendo tão fácil assim. Tem o trauma psicológico, a questão financeira, a questão da saúde, muitas questões relacionadas. E eu queria te perguntar, né, diante de tudo isso, diante do seu caso, diante do seu ex-companheiro preso, diante de toda essa situação, o que é que você espera que aconteça, né? Eu imagino que o seu anseio continua sendo por justiça. Né? Meu anseio que seja por justiça, que ele pague pelo que ele fez, né? Porque, além do trauma... o trauma dos meus filhos, emocional, psicológico, poderia não estar viva. Eu sou grata a Deus, todo dia eu agradeço a Deus, porque eu estou viva. Às vezes eu fico sem acreditar, eu fui para um neuronuse, que eu estou tendo acompanhamento ainda, porque eu tive trauma na face, no rosto, nem na cabeça. E ele disse, eu não sei como você não ficou com uma sequela. Você tem muita fé, porque você saiu andando, se levou capacetada. Eu tenho os relatórios que eu tive trauma cefálico, trauma na cabeça e trauma facial. E eu não estou com lesões, graças a Deus. Graças a Deus eu não fiquei com lesões. O que eu mais sinto é dor de cabeça, que ele falou que ainda é por conta da pancada. Pediu para evitar lavar a cabeça todos os dias. Ele me pediu isso, para evitar. Mas, fora isso, graças a Deus eu não tive nenhuma lesão, não sofri. Mais lesões. Mas eu preciso da justiça. Eu espero que a justiça seja feita, porque ele cometeu isso, ele já é condenado de outro processo, ele já foi para a júri de outro processo. Ele estava em semiaberto. Certo que isso não tem nada a ver comigo, foi outro processo. Mas não é possível que ele vai ser absolvido ou vai ficar em liberdade. Com mais um crime, mais uma mulher. Porque hoje existe uma mulher escondida, com mais de anos, que ele deu 9 facadas. E ela também está viva. E eu, graças a Deus, estou viva também. Então não é possível que ele não haja justiça. Eu peço a Deus e peço aos responsáveis, juiz, promotor, que façam o possível para que ele pague. Só peço isso.
Tamires, obrigado pela sua presença e participação, de fato, por abrir a porta da sua casa, estabelecer essa relação tão direta com o Cidade Alerta. Eu acho que, de alguma forma, é um caso que a gente precisa acompanhar e ir mostrando passo a passo mesmo. Já há uma expectativa gerada, então, agora para essa audiência que acontecerá no mês de setembro, e a gente segue conversando e falando sobre essa história. Obrigado, de fato, e conte com a gente para o que você precisar. Lucas Moura, de volta ao estúdio. Te agradeço, Lucas. Tamires já sabe, a gente já até criou uma relação diante de tudo que ela viveu, pode continuar contando com a gente, e nós mostramos isso aqui, gente, falha em medida protetiva, não é para desencorajar a denúncia, não, é porque a gente tem avanço sim, mas não é porque tem avanço que a gente não critica também. Então estamos aqui para analisar, para parabenizar todos os avanços em relação a legislação de violência contra a mulher, porém, ainda há muito o que melhorar, como esses casos de descumprimento de medida protetiva.